Olá, meus queridos, aqui é o João Vieira e se liga que hoje a gente vai aprender a trabalhar com numbers. Deixa o like aí para dar uma força pro canal, vai lá. Muito bem, então o primeiro passo é abrir o numbers, espera ele carregar e a gente vai criar nova planilha. Bom, vamos criar uma planilha em branco. A few moments later. Calma, pronto. Aqui é a primeira parte, né, do numbers, a nossa área de trabalho. E aí vocês podem observar que a gente tem essas partes em cinza, mais escuro, né? Aí a gente vai colocar os títulos. Como a gente quer criar um boletim, vamos colocar aqui as disciplinas. Então, né, por ordem de importância ou quase. Matemática, vamos lá. Eu estou sentindo uma treta! Não, por ordem de importância não, isso é bullying. Português, ciências, muito bem. Bom, a gente pode dar um nome para nossa tabela, né? Por exemplo, meu boletim. Bom, toda alteração, pessoal, é só você clicar na célula, selecionar a célula, que o teclado aparece e você começa a digitar. Se não aparecer ao primeiro momento, você dá 2 toques, que vai pedir para você editar e aí você começa a inserir os dados, tá? Então, terminou, você pode apertar Return, que é o mesmo Enter, ou só clicar fora da célula. Bom, já que a gente tem preenchido aqui as nossas colunas, o título para as nossas colunas, a gente vai começar a preencher as linhas. Vamos abreviar AV para avaliação, né? E vamos dizer que são 6 avaliações. No final, a gente quer calcular uma média. Opa! Pronto, média. Né? Vamos aprender como fazer isso usando numbers, e depois a gente quer uma condicional para a situação, né? Como é que a gente ficou no final dessa média, se a gente passou, foi aprovado, foi reprovado, então uma situação meio tensa. Acho que combina com esse emoji aqui. Muito bem. Bom, agora a gente pode imaginar, né, uma situação hipotética em que um aluno, fulano de tal, tem essas notas. Então vamos imaginar notas aqui pro fulaninho. Então, digamos que em matemática ele tirou 8 na primeira avaliação. 8 de novo, na V3 7. Bom, a V4 ainda é um mistério. A gente vai preencher daqui a pouco, a gente vai descobrir como fazer isso. Vamos criar para todas. Bom, a gente pode manipular de qualquer modo, ampliar, reduzir, dar zoom, a gente vai ver isso com mais calma. Você pode, aliás, também editar o título, se você quiser personalizar. Por exemplo, no caso de matemática, a gente pode colocar um emoji que reflita o nosso sentimento a respeito dessa disciplina. Você também pode criar para as outras, não tem problema nenhum. Bom, agora a gente vai partir para a parte de edição. Deixar a planilha mais bonita, visualmente mais confortável. Ali onde tem aquele pincel é um menu que a gente pode fazer várias formatações. Então, formatação da tabela, da célula, incluindo o texto, formatar o conteúdo da célula e organizar. Bom, aqui em célula, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o alinhamento, deixar ele centralizado, a gente pode mudar preenchimento, estilo da borda, tamanho da fonte. Podemos mudar a fonte, inclusive, colocar uma letra mais legal. Por exemplo, essa aqui. Bom, aqui, quando você toca em I, você tem mais opções ainda. Então, botar estreito ou amplo, que não seria o equivalente ao negrito aí, representado pela letra B. Bom, você pode fazer tudo de uma vez. Você não necessariamente tem que fazer de um por um. Só selecionar tudo e aplicar as formatações que você deseja, tá? Lembrando que para fazer isso você seleciona toca nesse círculo que está no canto inferior e arrasta. Você pode fazer para tantas células quanto você queira, tá? Então fazer para a tabela toda de uma vez, simultaneamente, o que aumenta a nossa produtividade, torna o processo mais rápido. Ok, pronto. Agora vamos à parte matemática, a diversão. Se você toca naquele símbolo de igual,
o teclado já muda, ele já aparece informações de matemática, né? Símbolos matemáticos para você colocar. Se você começa a digitar, por exemplo, média, ele traz para você um leque de opções de fórmulas já prontas que calculam a média. Então, o que falta é definir o intervalo dos valores que você quer calcular a média. Então, é só uma questão de selecioná-los. É simples assim. Seleciona, e aí você fecha com parênteses e dá um Enter. E ele já calcula pra gente a média. A média aritmética, no caso. Bom, pronto. Esses valores a gente pode alterar, tá? Porque apareceu uma dízima aí, não é? Então a gente pode vir formatar clicando em número e mais opções ali no i. Então a gente pode alterar essa questão da quantidade de casas decimais. Deixa eu deixar 2 casas decimais, acho que é mais do que suficiente, o nível de precisão. Agora a gente vai ver uma parte interessantíssima, que é a questão da condicional. Então a gente vai aplicar condicionais para as nossas células para que elas se alterem. E aí está envolvido a ideia de inequação, porque a gente vai trabalhar com desigualdades. Reparem, ó, maior que ou igual a. Então quando a gente toca aí, a gente pode definir uma condição. Se ele for maior que ou igual a 6, por exemplo, eu quero que a célula fique azul esverdeada. Nós podemos inclusive fazer alguns testes para ver se está funcionando a condicional, né, que a gente impôs. Bom, lembrando que essa condicional ela tem tudo a ver com inequações, porque a gente tem um valor maior ou igual que, então não temos mais uma igualdade, sim uma desigualdade. Então, se a gente for testando aqui alguns valores, né, é óbvio que a nossa média vai alterando. Você lembra que a média que a gente definiu era para todo esse intervalo. Então quando a gente chegar em um valor que seja inferior a 6, então o critério que a gente definiu ele some. Percebe? No caso dos testes que a gente acabou de realizar, nós podemos definir uma formatação para não ficar mudando o valor inserindo o número, mas sim variando através de uma seta incremental. Então, se a gente selecionar a seta incremental e definir alguns critérios, a gente pode colocar que o valor mínimo é de 0 e o máximo 10, que seria a pontuação máxima da avaliação. Tá? Bom, então, quando a gente definir isso, percebe que agora quando a gente clica, ó, a gente não precisa inserir o valor e sim manipular as setas para alterar esse valor. Isso pode te ajudar, inclusive, a ficar verificando qual seria o valor mínimo que você precisa tirar na próxima avaliação para que a sua média seja maior ou igual a 6. Então, de novo, aí o conceito de inequações. Bom, esse mesmo processo você pode expandir para as outras disciplinas. Repare que eu não fui formatar, eu só colei a formatação, né? E ela mantém. Se eu quiser expandir isso para as demais, eu posso selecionar todas as células que eu quero e colar a formatação, né, que eu copiei lá do primeiro AV de matemática. E ficar variando, né, e verificando. O segundo passo seria a gente fazer essa mesma cópia aí das médias, né, para que calculasse a média para todas as disciplinas e a gente ficar ciente de quanto precisaria tirar. Então, de novo, aqui eu vou copiar e colar. Eu não tenho necessidade de digitar a mesma fórmula de novo, a não ser que eu queira, né? No caso, eu vou colar a fórmula e não simplesmente o valor. Quando eu colo a fórmula, ela vai variar de acordo com os valores que eu for inserindo. Agora, fique atento que tem na disciplina de ciências um valor que não ficou destacado em azul justamente por estar abaixo de 6. Agora eu posso definir um novo critério, adicionando uma nova regra, para essa situação em que vai ser menor do que 6. Então, valor menor do que 6, e eu coloco aí, por exemplo, preencher com vermelho, indicando uma nota baixa. Não é? De novo a ideia de inequações, valor menor que, tá? Eu colo isso em todas as demais campos de média, e aí se eu for variando, né, a gente pode perceber que ela vai mudar de acordo com a média. Bom, agora a gente vai criar um novo critério para mostrar se foi aprovado ou se está de pendência. Reparem que aqui a gente está digitando se
Isso é uma condição. Se acontecer algo do jeito que a gente espera, ela vai dar um retorno. Se não, dá um retorno diferente. Parecido com o pensamento computacional. O que eu quero avaliar é a média, então depois que eu digitar assim, eu vou selecionar o campo da média e eu quero que isso seja maior ou igual a 6. Se isso acontecer, então eu quero que apareça a palavra aprovado. Sempre que a gente quiser que apareça uma palavra, colocar entre aspas, ok? O que separa uma coisa da outra é sempre ponto e vírgula. Então, se for verdade a sentença, aparece aprovado. Se não, ponto e vírgula, aparecer pendente ou pendência. Sempre entre aspas. Terminei, sempre fecha com parênteses. Pronto, isso fecha a condição se. Dou Enter. Pronto, aprovado. Como em matemática, a média foi maior do que 6, aprovado. Se for inferior a 6, pendente. Então agora eu posso copiar simplesmente essa fórmula que eu acabei de digitar, não é? E colar nas demais células. Colar a fórmula, para não ter a necessidade de digitar tudo novamente. Tá? Pronto. Então, está variando de acordo com cada média aí respectiva. Eu posso inclusive alterar, né? Colocar um emoji se eu quiser. Após ter digitado a fórmula, é só dar 2 cliques na célula, não é? Lembrando de colocar o que for texto sempre entre aspas, ok? Então, temos aí essa condicional se. Bom, se a média de ciências for maior ou igual a 6, temos aprovado. Se não, pendente. Copiando para as demais, o resultado é esse. Joia! Agora, o segundo passo do nosso boletim seria criar um gráfico dinâmico para mostrar essas notas de uma maneira melhor, mais clara, não é? Selecionando tudo. Clicar ali em mais, lá em cima. Bom, vou selecionar gráficos. E aí tem algumas opções para a gente, gráfico interativo, 3D, 2D. Se você passar para o lado, ele muda apenas o padrão de cores. Ok? Nesse caso, o interessante da gente criar aqui é um gráfico interativo. Ele vai mudando de acordo com a seleção que você faz. Vou selecionar o primeiro aqui, colorido. Bom, você pode clicar e arrastar, posicionar da melhor forma, redimensionar, deixar da maneira que mais agrade visualmente. E aí o comando seguinte seria você colocar ou tirar informações que estão no gráfico para não deixá-lo tão poluído, por exemplo. Então você vai lá no pincel, que é sempre a formatação. Você pode adicionar ou retirar um título, adicionar ou retirar uma legenda. A legenda é interessante deixar, borda não precisa. Você pode alterar a fonte do gráfico, do texto que aparece no gráfico, como a gente fez anteriormente com as células, não é? Etiqueta de valores, você pode colocar o valor de cada barra mais visível, tá? Em relação a eixo X, eixo Y, você pode deixar os nomes das séries e assim por diante. Enfim, você pode alterar da maneira que melhor, que mais for conveniente, né? Isso aí é mais pessoal. Eu prefiro deixar o gráfico mais limpo, afinal de contas a intenção do gráfico é passar a informação de uma maneira mais simples. Ok? Essa parte de organizar você pode deixar ele no fundo da planilha ou não. É interessante a gente deixar na frente por enquanto. Então reparem que se a gente quiser, a gente pode ir manipulando essa barra embaixo, rolante, de maneira que a gente passa, ela vai mostrando as notas de cada AV. Inclusive, por último eu deixei da média. O que vai ficar aparecendo, a gente pode controlar pela seleção. Então depende do que você quer. Se a gente editar as referências, por exemplo, eu posso tirar a parte da média, a parte da situação e assim por diante. É só uma questão de você saber selecionar o que você quer que apareça no gráfico. Editou sua referência, você pode perceber que o gráfico já altera automaticamente, simultâneo. Tá? Então pronto. Agora se a gente variar o nosso gráfico, só vai aparecer as AVs e a média, que foi o que a gente selecionou. Então é isso, galera. Bom, depois você pode aumentar, redimensionar, ficar brincando com o gráfico, manipulando a barra rolante aí para selecionar as AVs.
O último passo é a gente botar um título para nossa planilha, por exemplo, boletim, né? Muito criativo. Emojizinho, né? Por que não? Pronto. Tudo salvo, tudo certo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!